Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. Um prazer enorme estar com vocês em mais uma terça-feira. Assim eu fico menos solitário, fico menos triste e menos paranoico também. No caso, apenas vocês ficam paranoicos ouvindo minha voz. Bom, para aliviar as tensões, eu recebo convidados bons. Eu sempre falo que o podcast Rabiscos nada mais é do que uma justificativa para eu falar com as escritoras, com os escritores que eu admiro. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem também sobre o episódio da Sheila Manioto. Eu adoro ler os feedbacks, eu adoro ver quando o pessoal compartilha. Às vezes não me marcam, mas eu consigo ver depois. Todo mundo que divulga, que curte, que compartilha, meu muito obrigado. É o que mais me deixa feliz. É essa troca, essa soma. Eu adoro ver também quando pessoas me mandam mensagem falando que voltaram ou começaram a ler por conta do Rabiscos. Isso é impagável. Bom, por mais que o podcast pareça um delírio aí, principalmente quando eu divago sozinho, essas mensagens elas dão muita força para eu seguir, para eu continuar. Tivemos uma notícia boa essa semana, falando nisso. O Rabiscos aparece na categoria do Pod Status na 20ª posição na categoria Livros e na 47ª posição na categoria Artes no país inteiro. Fiquei muito feliz. E o Rabiscos aparece em 49ª posição na Argentina. Então, feliz aí por poder abraçar tanta gente falando sobre literatura. Sem mais delongas, o episódio de hoje me enche de orgulho. Já queria fazer esse episódio há muito tempo, desde que eu li o livro Torturado. E após muitos desencontros com esse querido escritor premiado de agenda tumultuada, né? Detentor do Jabuti do Romance do Ano, consegui finalmente trocar uma ideia com o Itamar Vieira Júnior, autor do Fenômeno Torturado, aquele livro unânime de aceitação no universo literário, fenômeno também de vendas, aí, passando das 10 mil cópias vendidas. O baiano Itamar, 41 anos, ele é geógrafo, ele é doutor em estudos étnicos e africanos pela Federal da Bahia. Ele é autor também do livro Dias e a Oração do Carrasco. Ele contou um pouco sobre o Torturado, como foi escrever o livro, de como foi criar esse universo que dialoga com a terra, narrando o mundo da quilombola, o universo da escravidão, através aí da história muito bem contada de duas irmãs. O livro me causou muito impacto. Quem troca ideia comigo sabe do tanto que eu falo desse livro. O livro ele é sofrido, ele é acentuado na dor porque as personagens são muito reais. E o jeito que o Itamar conta a injustiça, ele não sugere a injustiça. A injustiça é contada, ela não é generalizada. E lidar com a voz, que é quase um personagem desse livro, é uma maestria que o Itamar conseguiu colocar. Então a gente tem uma ficção que retrata um mundo não ficcional, um Brasil também tumultuado, injusto, que vive e revive aí histórias de opressão, de escravidão, que conta com muita dor aí a história das raças, da raça negra que vem sofrendo, que vem sendo massacrada há tantos anos e é um grande abrir de olhos. Essa entrevista que eu fiz com o Itamar é daquelas entrevistas que eu ficava pensando nas profundidades que eu tinha lido, com o que eu queria saber, as inúmeras coisas que eu queria perguntar, e o Itamar passa tudo pra gente de um jeito muito doce. Lembrando que essa entrevista que eu fiz com o Itamar, a gente fez mediante troca de áudios, então eu peço licença ao ouvinte que desfrute dessa entrevista, desse conhecimento do Itamar, que foi feito com muita atenção, muito cuidado, para que chegasse bem até vocês. Querido Itamar, primeiramente, muito obrigado por me receber, por receber o Rabiscos aí no seu universo, né, no seu tão festejado universo. Estou muito feliz de poder falar com você, poder falar sobre o Torturado, que é um livro que eu amo, que é um livro que eu presenteio às pessoas, que é um livro que eu divulgo, e aqui no Rabiscos mesmo a gente já falou várias vezes dele. Queria começar
perguntando para você sobre o título, né? O título do seu livro ele leva o nome de um instrumento de trabalho. Ele é bonito e é forte por si só. Torto arado. É um arado que, apesar de torto, trabalha e cumpre sua função. Ele tem uma relação forte com uma das personagens, com a Belonísia, né? Conversa com a terra, tem a ligação com a colheita, a ideia de semente também. Então, para a gente começar, quando que o nome apareceu para você? Oi, Tadeu. Em primeiro lugar, muito obrigado pela leitura, pela divulgação que você tem feito do livro. Esse livro só tem alcançado o público muito pelos leitores. Por essa divulgação boca a boca, sempre divulgando nas redes é um eu fico muito feliz com o caminho que ele tem feito entre os leitores. Sobre o título Torto Arado, talvez você já tenha lido em algum lugar, porque eu tenho dado muitas entrevistas, mas esse título foi retirado de um poema do poeta Tomás Antônio Gonzaga, o Marília de Disseu, que eu li ainda na adolescência. Mais ou menos a mesma altura que eu comecei a escrever a primeira versão da história, que não é esta. Então, eu lembro que essa expressão que eu encontrei num verso do Tomás Antônio Gonzaga, para mim simbolizava muito do que era a história, né? Naquele momento eu não tinha uma dimensão exata, eu gostava da sonoridade da palavra torto arado. Mas anos depois, ao retomar esse projeto, eu vi que, e já retomei com um outro título, a determinada altura eu disse não, o título desse livro é aquele mesmo título, é Torto Arado. Porque eu acho que o arado, esse arado enferrujado, velho e retorcido que existe na Fazenda Água Negra, que certamente foi manejado pelos ancestrais trabalhadores, né? Ancestrais no sentido espiritual, trabalhadores escravizados e depois pelos personagens do livro, é um objeto que fala de permanências. Então, eu e esse é um livro que fala de permanências, que diz que a escravidão não acabou, né? E ela se mantém entre nós de muitas formas, em muitas formas de exploração. Então, aí eu disse, não, o título já existe, é este. Eu tive a certeza, depois de refletir sobre isso. Tamara, eu vi em alguns lugares que a ideia de escrever o livro ela veio de algumas observações pessoais suas, né? Algumas pesquisas de campo, pesquisas junto à academia. Como que surgiu a ideia, né? Já que não foi assim, acredito eu, de sentar e vou escrever um livro. A experiência que te fez escrever ele. A primeira motivação para escrever esse livro foi a leitura dos romances da geração de 30 e 45. Eu estava na adolescência e não tinha muita orientação sobre leituras e, e lia tudo o que a gente aprendia na escola, né, que nos ensinava. Eu tive uma professora chamada Terezinha Acioli, professora de literatura em Pernambuco, que era apaixonada por literatura, e ela dava aquela aula com tanta paixão que era impossível a gente não escutá-la e sentir imediatamente vontade de ler aqueles livros. Então, o primeiro mobilizador da escrita desse livro foi a professora Terezinha e os romances da geração de 30 e 45, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa. Eles me influenciaram, João Cabral de Melo Neto me influenciaram sobremaneira a escrita desse livro. E anos depois, eu já formado, eu fui trabalhar como servidor público no INCRA, no campo. Então, tive contato mais permanente com populações camponesas, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, trabalhadores acampados, assentados. E
há 15 anos eu vivo entre eles e neste universo tão rico, né? Eu trocaria todos os meus títulos acadêmicos por essa vida entre eles, porque eu acho que eu aprendi muito mais com eles do que na universidade. E daí, vivendo cotidianamente com os trabalhadores rurais, eu percebi que havia muita coisa para narrar, muita coisa para contar. E foi assim que eu retomei a segunda versão e comecei a escrever a segunda versão de Torto Arado. Passei 18 meses escrevendo e revisando, e depois submeti não sabia o que fazer, como publicar, submeti a, ao Prêmio Leia. Itamar, o livro ele é muito lírico, né? Ele tem uma poesia muito bonita. Eu acredito até que um dos grandes sucessos dele seja também a poesia. Para mim foi a melhor leitura do ano, uma das melhores leituras que eu já tive nos últimos tempos. Ele é um livro potente, é um livro poderoso, que você faz lindamente, né? Quando você começa o livro, uma personagem cortando a língua e a outra, irmã, virando a voz. É impressionante isso, como que você trabalha a potência das irmãs e a potência das protagonistas mulheres. Quando que você optou por protagonizar a história através de personagens mulheres? E você faz isso de um jeito muito bonito, né? E nós temos 3 partes do livro, onde a primeira é contada por uma irmã, a segunda parte por uma outra irmã, e a terceira parte eu prefiro não falar para não estragar a surpresa da leitura, mas são 3 vozes diferentes, né? Essa personagem é muito emblemática na parte 3 do livro. Qual que foi a sua dificuldade nisso? Como que você conseguiu mesclar a mesma intensidade poética em vozes diferentes? Tem duas questões, aliás, acho que são algumas questões dentro de uma mesma questão que você me coloca. Primeiro, sobre a narrativa a partir de mulheres e sobre mulheres, né? Há algum tempo que eu percebo que na minha literatura existe uma presença feminina marcante nas personagens. Então eu fico me perguntando o porquê disso, né? E aí tento encontrar, primeiro no meu circuito imediato, a força das mulheres que me criaram e que fazem parte da minha família. Acho que esse é o primeiro motivo sobre por que eu escrevo a partir desse lugar. Eu costumo brincar com elas que os homens são sombras pálidas dela, porque a força, a, a generosidade, a coragem sempre foram delas. Essa é uma questão. Depois eu fui para o campo e encontrei muitas mulheres camponesas em posição de liderança e cuidando de sua comunidade, de seus grupos, né? Isso para mim soa muito paradoxal, porque vivemos numa sociedade que tolhe os direitos das mulheres, elas ainda estão muito distantes de ocupar cargos eletivos, em proporção, né, da população, em uma proporção que diga respeito ao seu lugar na população. E mesmo com toda essa violência patriarcal, elas ainda têm esse protagonismo. Então isso para mim sempre soou paradoxal. Por último, vivendo numa cidade onde as tradições, né, da diáspora são muito marcantes, muito presentes, dentre elas no aspecto religioso principalmente, né, o candomblé, as mulheres exercem a liderança, em muitas casas elas são as sacerdotisas, né? Elas são as ialorixás,
as que exercem o poder, um poder do matriarcado. E isso para mim é muito... crescer em Salvador me legou, né? Essas figuras poderosas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, e isso também reflete no que eu escrevo. Encontrei paralelos, por exemplo, Jorge Amado, se você for pensar em toda a segunda fase de sua obra, as protagonistas dão nome, inclusive, aos romances, né? Gabriela, Dona Flor, Teresa Batista, Tieta do Agreste. Essa presença feminina não é algo novo na nossa literatura, mesmo escrita por homens, né? Ela sempre existiu. E daí, agora falando sobre a alternância de vozes, eu sou um leitor voraz e eu sempre duvido das minhas leituras, né? Duvido do que me narram. Eu acredito que nenhum narrador é absolutamente confiável. Daí a necessidade de se alternar pontos de vistas para dar uma visão muito mais abrangente da história, né? Eu costumo escrever a partir dessa perspectiva. Pode ser um conto, pode ser um romance, sempre alterno o foco narrativo, que é justamente para me deslocar como autor e também poder deslocar o leitor numa compreensão maior sobre o texto. Eu queria também falar, Itamar, sobre a premiação, né? O seu livro estreou ganhando o Prêmio Leia. Esse ano foi super aclamado com o Jabuti, tendo aí o livro como grande premiado. Quero fazer duas perguntas em uma. Qual que é a sua relação pessoal com prêmios em geral? Como que você vê esse cenário das premiações? E como que você vê o voo do seu livro em não ser criticado? Ou pelo menos muito pouco. Eu, particularmente, que acompanho leituras críticas, acompanho booktubers, eu não vi nenhum lugar falando mal do seu livro. Então é um livro quase que aclamado pela unanimidade. E, e curioso até que quando saiu a premiação do Jabuti, muitos lugares, muitas pessoas que trabalham com isso no mundo literário, do qual eu faço parte, já saiu falando, merecidíssimo, nenhuma surpresa até aqui, já imaginávamos. Então isso te dá uma responsabilidade, de certa forma, grande, né? Uma responsabilidade literária. E você vai ser esperado, um próximo livro seu vai ser esperado sempre uma posição muito alta, né? Um alto nível literário. Como que é isso dentro de você? É muito curioso, porque quando a gente escreve, a gente não pensa... Eu, pelo menos, não costumo pensar no prêmio, em nada. Acho que o desejo mais imediato é o de comunicar uma história, né? Contar uma boa história para o leitor, para que ele se sinta transportado para aquele lugar e possa fruir ali. Então eu acho que é o que me mobiliza. O livro venceu o Prêmio Leia justamente porque eu vivo na Bahia, tinha publicado por pequenas editoras, não tinha acesso a editoras que fizessem o livro circular, e nem mesmo as editoras pequenas, né, demonstravam interesse quando eu abordava para publicar os livros que eu escrevia. Então, restava encontrar caminhos, e foi mera coincidência quando eu terminei de escrever Torturado e revisei, eu recebi um alerta por e-mail dizendo que faltavam 5 dias para encerrar a inscrição do Prêmio Leia. Eu já conheci o Prêmio Leia, mas não tinha lido ainda nenhum dos contemplados. Sabia que só um brasileiro havia vencido. Mesmo assim, eu resolvi arriscar, mandei, sem nenhuma esperança. Mandei, depois esqueci. E aí, 6 meses depois, eu recebi um telefonema
do poeta Manuel Alegre, dizendo que o livro havia vencido o Prêmio Leia. Daí realmente, a partir desse momento, tudo mudou. Eu comecei, o prêmio deu visibilidade ao livro, eu comecei a pensar a minha carreira de forma mais profissional e é isso, terminou despertando a atenção dos leitores no Brasil, em Portugal, e daí o livro foi conquistando leitores e foi chegando a esse lugar. Eu fico muito feliz que ele tenha vencido o Leia, tenha vencido o Jabuti. Não só, não por mim, mas eu penso muito na história que é contada, no protagonismo que emerge na literatura, na nossa literatura contemporânea, como é importante a gente ver personagens negros representados e nossas histórias tão soterradas, né, tão presas a um lugar onde não se toca, não se conta. Eu não penso nos prêmios, mas eu acho que os prêmios podem abrir caminhos, né, para um alcance diferente do nosso trabalho. Queria falar também, Tamar, da quilombola, que é o cenário do livro, né? Aquela família, uma posição de escravo, né? Um pós-abolição aí, onde não tinha para onde ir os escravos e eles acabavam se sujeitando a trabalhar por uma pequena produção sem salário, né? E a gente tem também a escravidão moderna no Brasil, né? O torturado do livro está acontecendo neste momento. Talvez as luzes da nossa cidade aqui do Sudeste, a nossa percepção urbana, ofusque o Brasil de dentro, né? Você vem da academia. Como que é isso? Como que você vê a relação do torturado com o Brasil de agora, assim, acontecendo nesse momento? Não só acontecendo no Brasil de dentro, mas acontecendo também nas cidades. Não podemos deixar de notar isso, né? Às vezes a gente vê notícias de confecções, etc. A gente pode falar também desse livro de forma esperançosa? Uma das coisas que me mobilizaram a escrever Torturado foi pensar que num, num momento há alguns romances como Um Defeito de Cor sobre o período da, da escravidão, né, a Fantina, Um Defeito de Cor, alguns outros romances, Os Tambores de São Luís, de Josué Montello, que abordam esse período da escravidão, mas haviam poucos livros sobre o pós-abolição. Então, uma das coisas que me mobilizou a escrever Torturado foi perceber essa ausência. Outra coisa foi quando eu cheguei a campo para trabalhar como servidor, eu encontrei um mundo rural imerso em algo tão denso, imutável, uma realidade muito próxima ainda àquelas obras escritas há 60, 70 anos atrás. E isso para mim foi um choque, ver essas permanências no campo. Então essa questão me mobilizou muito, imaginar que a escravidão ela permanece, ela é chamada de outras coisas hoje, mas a exploração do trabalho, a exploração do ser humano, a falta de dignidade ainda é muito marcante no nosso tempo, de muitas, muitas maneiras. Essa, assim como você se referiu na sua pergunta, aos escravizados da cidade que trabalham em confecções, que por vezes são resgatados, são um deles, né?
E o olhar do livro vai para o campo, para as relações de servidão que ainda permanecem nos nossos dias, o que não deixa de ser chocante, né? Estamos no século XXI e ainda guardamos uma condição de trabalho muito precária e a exploração do trabalho, ela retira a dignidade do ser humano e a gente vê inúmeros conflitos por causa disso. Essa era uma questão relevante que me moveu também a escrever essa história. Eu queria te falar de outro peso que o Torturado tem. Acho que foi o Humberto, do Primeira Prateleira, se não me engano, que falou que esse livro, que foi pelo menos onde eu ouvi, né, que esse livro já nasce clássico, que é um livro que vai ser estudado nas escolas, que é um livro que vai ser lembrado aí por anos e anos, já nasce eterno, né? Quando você ouve essas coisas, isso te assusta? Como que você deita a cabeça no travesseiro pensando nessas coisas? Confesso que eu fico um pouco receoso quando eu vejo o livro ser recebido de forma efusiva, alguns leitores apontando como um clássico, algo que vai durar durante um tempo. Eu tenho cria uma enorme expectativa sobre o trabalho do autor. Não há segurança de que isso vá se repetir, né, com outros livros. Então, não deixa de ser pesado também para quem escreve ouvir coisas dessa natureza. Eu tento não pensar muito sobre isso, né? É como se eu não tivesse mais escrito o livro, e porque minha mente precisa se ocupar de outras coisas, do meu projeto literário, de outras coisas. Então, o Torturado tem o seu ciclo, eu escrevi, agora ele é do mundo. As pessoas vão lendo, me convidam para falar sobre ele, mas eu já não tenho mais domínio sobre ele. E eu gosto de pensar assim, porque acho que meu trabalho precisa dessa tranquilidade para eu poder sentar e escrever sem o peso e a obrigação de escrever, porque as pessoas estão esperando algo muito bom. Eu preciso escrever porque essa é a minha vocação, é a minha missão, e eu faço isso por prazer. Não. Aí eu preciso separar o autor do livro, né, do momento que o livro tem vivido, para poder resistir a ele. E para fechar, Itamar, eu quero agradecer muito você ter conseguido falar comigo aqui no Rabiscos. Sei da sua agenda maluca, a gente tentou aí algumas vezes marcar horário, foi sempre tudo muito corrido. Então, o respeito que você tem aí por falar com o pessoal do Rabiscos, né, que é um público muito nichado, pessoal que gosta muito de literatura. Então, quero deixar aqui um agradecimento muito, muito especial para você. E queria saber de você. A gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, onde a gente pergunta para o entrevistado alguma leitura que ele curta, alguma leitura que ele queira deixar indicação, algum livro que não sai da sua cabeceira, ou alguma coisa que você está lendo no momento. Gostaria de saber o seu. Acho que vai ser de grande valia para o Rabiscos a gente te ouvir nessa dica também. Eu que agradeço o seu interesse, o interesse do Rabiscos, do público do Rabiscos, no livro Torturado, e o convite para falar sobre ele. Agradeço imensamente a sua paciência por entender que nesse momento as demandas são tantas e eu sou um tantinho atrapalhado, vou responder na medida que vão chegando e não às vezes no tempo que é necessário, mas enfim, eu tento responder a todos. É um compromisso que eu tenho com os leitores. Se eles me dão o seu tempo de leitura, eu preciso dar um tempo de atenção a essa leitura, né? E eu gosto muito de fazer isso, então eu agradeço. Bom, eu tenho muitos livros para indicar, mas para a gente não se perder, eu vou indicar um livro que está na minha cabeceira, que eu acabei de ler,
e que eu achei fenomenal, um livro que eu li esse ano. Eu li muitos livros fenomenais, mas esse é muito especial, é um livro curto, mas que vale muito a pena. É, se chama A Autobiografia de Minha Mãe, da escritora antiguana Jamaica Kincaid, e é um livro denso, interessante, atravessado por questões muito atuais, né? Ao abordar a, as marcas do colonialismo, do racismo, da condição da mulher. E a Jamaica, ela tem uma obra muito interessante. Ela esteve até cotada ao Prêmio Nobel deste ano e foi uma agradável surpresa esse livro, A Autobiografia de Minha Mãe. Eu deixo como recomendação a todos. Anotadíssimo a dica, Itamar. Obrigado mais uma vez. Papo muito bom. A gente só cresce com você. A gente só guarda um episódio que vai reverberar aí muito no mundo literário, no mundo das pessoas que gostam e admiram a ficção e essa mistura de ficção com realidade. Muito obrigado, pessoal de casa. Terça-feira que vem a gente volta. Valeu mesmo a todos que chegaram até aqui. Um beijo, bom dia, boa tarde e boa noite.